Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal, né? Hoje o nosso vídeo é voltado para a parte de fabricação, né? Cálculo ligado à parte de rotação, né? Bom, vamos lá, ler aqui a situação problema, né? Um ciclo de fabricação envolvendo o processo de torneamento deve ocorrer visando a usinagem de um eixo com diâmetro inicial de 1,25 polegadas e o mesmo ficará com o diâmetro final de 1,1 polegadas. Com isso, calcula RPM para execução dessa usinagem e seleciona RPM. Bom, a gente vai dividir esse vídeo em algumas partes para ele não ficar tão longo, né? Mas vamos observar aqui essa parte final. Com isso, calcula RPM para execução dessa usinagem e seleciona RPM. Parece meio repetitivo, mas como é uma situação problema envolvendo o ciclo de usinagem voltado ao torneamento, né? Que ele vai precisar de uma máquina que é o torno convencional, né? Torno mecânico, né? E ele traz uma área aqui para seleção de RPM, né? Então você não tem como escolher qualquer RPM para o uso, nessa máquina, né? Ele tem uma faixa ali específica, né? E aí varia de torno para torno, né? As rotações que vai ter lá disponíveis, né? Então quando você faz o cálculo para a rotação, né, você deve verificar, né, de forma aproximada, ou se por coincidência a rotação ela for idêntica, melhor ainda, né? Mas quando você faz o cálculo para RPM, normalmente não bate ali exatamente o valor que tem lá na máquina. Então essa parte final aqui é importante por causa disso, né? E aqui na nossa situação problema a gente deixou aqui algumas rotações, né, para possível seleção, né? Então aí a gente tem 12 rotações possíveis, né? Então quando a gente calcular a gente vai estar escolhendo uma dessas rotações conforme o cálculo, né? De acordo com a resolução do cálculo, né? Bom, outro detalhe aqui é o seguinte, né? A gente tem três dados, né? Três informações aqui para chegar à resolução, né? A primeira aqui é o diâmetro inicial, 1,1 polegadas. A segunda é o diâmetro final, 1,1 polegadas. E a terceira informação é a velocidade de corte, né? Bom, dessas informações a gente tem que levar em consideração, né, o que é importante para calcular de fato essa rotação, né, essa rotação por minuto, né, já que no processo do torneamento a peça ela vai estar girando, né, enquanto a ferramenta, né, ela se desloca realizando o movimento de usinagem, né. Então é importante fazer essa análise da rotação. Só que tem um detalhe, a rotação que a gente seleciona é a rotação para o diâmetro de corte. Ou seja, o diâmetro inicial, teoricamente, ele não tem tanta importância, mas isso só teoricamente, né? Porque vamos supor o seguinte, né, que a gente tenha um diâmetro inicial com 100 milímetros, né, 100 milímetros, e o diâmetro final da peça tenha 50 milímetros, né, tenha 50 milímetros. Então, se você for seguir essa lógica, o que é que vai acontecer? Você vai calcular a rotação para esse diâmetro final, né, o diâmetro de 50 milímetros. Mas veja que de 100 para 50, né, ou seja, se você pegar 100 milímetros e subtrair de 50, vai sobrar 50 milímetros. Né? Então tem muito material de corte. Né? Outro detalhe também é que a ferramenta não vai conseguir usinar tudo de uma vez. Né? Ela tem uma profundidade de corte específica que varia de ferramenta para ferramenta. Então, nesse caso, né, é necessário fazer vários cálculos ali de rotação para que você pelo menos tenha alguns valores intermediários. Né? Não precisa calcular passe por passe. Né? Quando eu falo passe, entenda-se a profundidade de corte que você vai colocar por ciclo de usinagem, né? Ou por passe. Né? Então, não precisa calcular tudo, mas pelo menos tirar uma média ali dos valores, né? Já que tem, nesse caso aqui especificamente, a diferença é muito grande. A gente está falando de 100 milímetros para 50 milímetros, né? Então é importante a gente saber essa diferença, né? Do caso do diâmetro inicial para o diâmetro final, né? Ele está aqui em polegadas, a gente precisa converter. Então, outro detalhe também, né? A gente precisa converter aqui para milímetros, né? A fórmula, né, para calcular RPM, vou colocar aqui RPM, a RPM vai ser igual, né, a velocidade de corte vezes 1000, né, e deixa eu deixar aqui na mesma linha, dividido por π vezes d, né, o diâmetro, né, vou colocar aqui entre parênteses. Então essa aí é a fórmula para calcular a RPM, né.
velocidade de corte vezes 1000 dividido, né, por π vezes d, o que representa essas indicações aí da fórmula para a gente finalizar esse primeiro vídeo. A velocidade de corte, né, é um parâmetro indicado pelos fabricantes de ferramenta que toma como base justamente a velocidade tangencial que a peça vai ter sobre a ferramenta. Por isso fica a velocidade de corte, né? Então, quando você tem aqui uma indicação de uma velocidade de corte de um fabricante, como esse caso aí, 80 metros por minuto, significa o seguinte: você vai calcular a rotação para encontrar, você vai calcular a rotação para garantir essa velocidade de corte. Então, por exemplo, se você tiver uma rotação maior do que a indicada pela fórmula, significa que você vai ter uma velocidade de corte maior do que o fabricante garante que a ferramenta vai atender ali as suas especificações. Então você vai estar forçando demais a ferramenta, ela vai ter um tempo de vida útil menor. Se você coloca uma rotação menor, obviamente a velocidade de corte ela vai ser menor também na prática, né? Então os parâmetros de acabamento eles não vão ficar legais, né? Da mesma forma também, da mesma forma você pode estar causando uma pressão maior, né, ali de contato, né, por causa do esforço mecânico, que também pode estar danificando a ferramenta. Então, quando você calcula RPM, é para garantir a velocidade de corte, né? Outro detalhe, o 1000 aqui, ele está ligado à questão de conversão, né? Se você observar aqui, a gente tem 80 metros por minuto, né, indicado na velocidade de corte. E normalmente, né, a unidade que a gente atua, né, trabalha para esses cálculos é milímetro, né? Então é mais uma relação de conversão. Da mesma forma que se você fosse fazer o cálculo contrário, né, com a rotação descobrir a velocidade de corte, né, você tem a rotação e vai descobrir a velocidade de corte, você também faz uma ação lá de divisão para poder converter o valor, né? Então vice-versa, não tem para onde correr. O π aqui, né, o π vezes d, ele é justamente para converter o elemento circular em um elemento plano, né? Então, nesse caso aí está falando de velocidade, faz uma relação de velocidade ali linear, né? Então, é para você ter essa indicação da velocidade linear. Então, quando você multiplica o diâmetro por π, você vai ter o perímetro, né? O comprimento ali da circunferência, né? Como se fizesse a abertura dela, né? Então, cada um dos elementos que compõem a fórmula aí para chegar na rotação. Tá bom? No próximo vídeo aí a gente dá continuidade. Valeu!